Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma revisão aqui da Lição dos Jovens. Hoje a gente vai dar uma olhada juntos no conteúdo de terça-feira, dia 5 de agosto, e o tema hoje, olha, pega numa questão bem profunda mesmo, que vem lá da história do faraó no Êxodo. Sabe, como é que a gente entende o livre-arbítrio das pessoas, o nosso, né? Diante de um Deus que, bom, sabe tudo e tem todo o poder. E aí que entra a carta de Paulo aos Romanos, que mergulha nisso. É por aí que a gente vai hoje, certo? Então, Paulo está lá em Romanos, lidando com essa tensão toda, usando o faraó, né? Aquele lance do coração endurecido, para discutir como Deus age, como ele conhece o que a gente faz. É isso. E sua complexidade. A profecia para Rebeca. Aquela sobre os gêmeos, Jacó e Esaú. Ele cita: o mais velho será servo do mais moço. E logo depois ele já emenda com Malaquias: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Está lá em Romanos 9. De cara assim, parece que estabelece uma escolha divina bem marcada, né? E essa parte desprezei Esaú, nossa, soa muito forte. Quase como se Deus já tivesse rejeitado ele antes de nascer. Isso não complica tudo? A ideia de escolha? Complica sim. Quer dizer, levanta essa dúvida, né? Mas aí tem um detalhe assim fundamental que o material até destaca e que, olha, muda a perspectiva. Paulo está conectando Gênesis, onde tem a profecia sobre os irmãos, certo, com o livro de Malaquias. E Malaquias escreveu, uns 1000 anos depois de Gênesis. 1000 anos? Uau! E qual é o peso disso? É enorme, porque mostra que essa declaração, desprezei Esaú, não foi dita ali antes de Esaú nascer ou logo depois. Foi uma constatação de Deus feita séculos mais tarde. E refletiu o quê? A hostilidade histórica contínua dos descendentes de Esaú, os edomitas, contra Israel, os descendentes de Jacó. Então não é bem uma rejeição arbitrária no útero, sabe? É mais um reconhecimento divino do caminho que aquele povo todo escolheu seguir por gerações. É quase uma descrição histórica, não uma predestinação individual para a perdição. Entendi. Nossa, isso realmente muda o ângulo. Então, essa escolha divina que Paulo menciona tem mais a ver com o desenrolar da história, com os papéis dos povos ali, do que com Deus escolhendo um para ser salvo e outro para ser condenado individualmente. Nesse trecho específico de Romanos 9, parece que o argumento de Paulo vai nessa linha sim. E para, reforçar a soberania de Deus nesse processo todo, ele cita o próprio Deus falando lá em Êxodo: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Isso está em Romanos 9, versículo 15. Basicamente, Deus age por graça, por decisão soberana dele, não porque alguém mereceu ou fez por onde segundo critérios humanos, né? Ok. Isso nos leva de volta para o faraó, então. Como a história dele se encaixa nisso tudo? Ele também foi, digamos, escolhido para ser teimoso, ou a situação dele é diferente? A do faraó tem suas particularidades. O material da lição faz questão de lembrar, e é importante, que o texto lá de Êxodo indica que o faraó já tinha endurecido o próprio coração. Ele já estava decidido a bater de frente com a ordem de Deus antes do texto dizer que o Senhor endureceu o coração do faraó. Consequência, talvez até uma intensificação de uma escolha que o faraó já tinha feito e repetido várias vezes, né? Mesmo vendo as pragas, vendo o Egito indo pro buraco, ele teve chance de ceder. Paulo usa esse exemplo, que é extremo, para mostrar que mesmo na oposição mais forte, Deus continua no controle e os planos dele se cumprem. Mas isso não anula as escolhas do faraó. Então, a gente chega num ponto central, né? Temos Deus agindo soberanamente, sabendo de tudo, e ao mesmo tempo pessoas como o faraó, o Jacó e Esaú, fazendo escolhas reais com consequências reais. Como é que essas duas coisas, soberania divina e livre-arbítrio humano, como elas convivem? Pois é, essa é a grande tensão, né? Que a gente vê na Bíblia toda e que Paulo não tenta assim simplificar demais. Os autores bíblicos afirmam as duas coisas ao mesmo tempo. Eles afirmam que Deus é soberano, que Ele conhece o futuro, que Ele controla a história, mas do mesmo jeito, eles afirmam a nossa responsabilidade, a realidade das nossas escolhas e que o chamado de Deus para a gente responder é genuíno. A Bíblia meio que mantém essa tensão. Não dá uma fórmula mágica que resolva tudo para nossa cabeça limitada, sabe?
Parece então que aceitar essa tensão é parte da nossa caminhada de fé, né? A gente não vai ter todas as respostas de como isso funciona nos bastidores do universo. Exatamente. O foco da Bíblia parece ser menos em explicar o como metafísico dessa relação e mais em afirmar as duas verdades. Deus é soberano, sim, e nossas escolhas importam de verdade. Então, o que fica dessa nossa análise é essa convivência, que é complexa mesmo, entre a mão de Deus na história e a nossa capacidade de escolher. E isso deixa a gente pensando, né? Se Deus já sabe o final da história e sabe até as nossas escolhas individuais, será que isso muda alguma coisa sobre a nossa liberdade, mesmo que não a tire? Como a gente vive de forma responsável sabendo disso? É uma questão profunda para continuar na cabeça. Bom, por hoje é isso. Até amanhã no nosso próximo estudo, pessoal. Até mais.